pelos 10 anos de vocês, muito legal. Parabéns por todas as iniciativas. Eu acho que a hora que a gente fala dentro de um movimento como o TJCC, a questão mais importante é acesso. E assim como em outras práticas na oncologia, existem dois mundos, um privado e um público. No privado existem lacunas específicas de acesso, mas de maneira geral, o mais importante é o acesso ao leito, no privado não tem. Mas no público a gente tem um grande problema. Um pouco menos nas crianças, que pediatra tem uma linha de trabalho de a gente que ajuda e se vira, e o número é muito menor. Mas a nível de acesso para os adultos é muito difícil, eles ficam muito tempo esperando por uma vaga. O governo está tentando ajudar, cadê a Patrícia? O governo está tentando ajudar no acesso ao leito de transplante com a regulação. Eu tenho certeza que isso é heterogêneo nos diferentes estados, mas no estado de São Paulo, não sei se tem alguém aqui do estado de São Paulo de governo, a regulamentação foi a pior coisa que pudesse acontecer para os nossos pacientes, porque eles não conseguem chegar no transplante. Então, eu tenho certeza que foi com a melhor das intenções, mas o nosso paciente SUS hoje tem que ser encaminhado para o centro de transplante via UBS, que não está preparada para pegar um paciente para encaminhar para transplante. Então, já me fizeram tirar de dentro do GRAC uma criança para mandar para a UBS reencaminhar. Não faz sentido, não faz sentido. Então, eu acho que como movimento, uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar junto com o pessoal da regulamentação. Eu sei que é com a melhor das intenções, mas garantir o acesso dos pacientes aos centros de transplante. Acho que esse é o primeiro ponto que no SUS é muito importante. Só complementando isso que a Adriana está falando, a gente tem alguns números que mostram que realmente os pacientes não chegam, não têm acesso em vários degraus, né? Porque o transplante ele está lá no fim de uma jornada. O paciente já teve que conseguir primeiro um especialista, teve que conseguir fazer o diagnóstico. Então a gente já pega muito paciente que não consegue chegar no primeiro atendimento ali, no diagnóstico da doença. E a gente tem alguns números sobre isso. Agora, para chegar no transplante, então, ele já foi atendido depois. Então, ele já conseguiu o atendimento numa rede de alta complexidade, daí ele vai poder ser encaminhado para o transplante. Quando chega no transplante, tem esse gargalo que a Adriana falou. Então, o que a gente tem no mundo, um estudo que mostra os países que fazem o transplante, que conseguem atender a demanda, eles fazem 250 transplantes a cada 10 milhões de habitantes. Então, esses são os países que mais transplantam. EUA, Canadá, Austrália, Japão, Suécia, mais de 250 transplantes por 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, a gente fez no ano passado, em 22, 1.462 transplantes alogênicos, o que dá 72 por 10 milhões. 72 transplantes por 10 milhões. Então, isso nos coloca, assim, junto. Na verdade, o panorama não é dos piores, podia ser muito pior, né? Mas isso aqui coloca a gente junto com Uruguai, Itália, Portugal, França, tá? Não é um panorama ruim, mas a gente tem que pensar que no Brasil existe subsídio para o transplante. Na maior parte dos países não existe nem o SUS, né? Então a dificuldade é bem grande. A gente tem esse grande projeto que é o SUS, que viabiliza, e a gente quer viabilizar para todo mundo, não só para alguns. A gente sabe que tem que atingir um número muito maior de pessoas chegando ao transplante, né? Então, eu acho que é importante salientar isso, e aqui eu passo a palavra para se alguém mais quiser falar sobre o acesso. Só completando, só uma ideia, que eu agora há pouco encontrei a Paula Torres, que está aqui fazendo palestras e tal, e ela estava me contando, porque eu fui perguntar a Paula como é que é o acesso para o transplante das pessoas no Ceará. A história que a Paula me conta é a seguinte: ela se voluntariou para fazer a regulação, ela trabalha voluntária na regulação de hemato, para fazer com que os pacientes que tenham alguma emergência possam ser atendidos rapidamente e tenham orientações.
ela diz que ela já foi contratada uma época, mas agora eles descontrataram ela. Então ela continua sendo voluntária. E aí ela faz um plantão e ela fala assim, a gente tem que dar vaga zero, prioridade para uma leucemia aguda, não pode esperar. Então ela atende, conversa com as pessoas que estão encaminhando, ensina a pessoa a fazer o encaminhamento, porque muitas vezes o encaminhamento não é bem feito, e ela tem ajudado para que os pacientes cheguem mais rápido ao acesso. Eu achei essa uma ideia muito importante, porque se a regulação tiver um hematologista discutindo os casos, no Nordeste, em todo o país, ajuda muito a que esses pacientes possam chegar no transplante. No transplante e no tratamento, né? Eu queria só pedir também, acho que está desligado. Eu queria pedir também que vocês pudessem, né, dentro da perspectiva de vocês, falar da questão também regional. Você apontou, né, doutora Carmen, a doutora Paula Torres, né, que acompanha a situação lá no Nordeste, a questão no Ceará, mas também apontar essas demandas de forma regional, porque a gente sabe que vai funcionar, né, de uma forma em cada estado, né, e o que a gente tem discutido muito também é uma coordenação, né, mais integrada, e a gente tem locais que não tem, né, qualquer serviço dentro dessa área, né, então a gente tem o encaminhamento para outras cidades, para outros estados. Eu acho que isso é importante também da gente destacar. Eu vou passar para a Débora, depois para o doutor Vicente Odoni. Bom dia pessoal, meu nome é André Torres. Quero pegar o gancho aqui, que foi falado do Ceará, eu sou do Ceará. Só se apresenta, André, por favor. Tá. André Torres, ex-paciente de leucemia aguda e fundador de Caçadores de Medula. Quero pegar o gancho porque eu fui diagnosticado no Ceará, sou privilegiado, porque eu tenho um plano de saúde. Entrei no clínico geral na emergência, achando que tinha virose, ele pediu um hemograma e lá já tinha 96% de blastos. E imediatamente ele iniciou a minha internação, eu nem queria ficar achando que era uma besteira, achando que era exagero, mas ali ficou e o tratamento começou de imediato, as quimioterapias começaram, foi indicado o transplante de medula óssea, mas com relação ao transplante, chegou o 5º ciclo da quimioterapia, eu estava pronto, em remissão, com o doador do redondo encontrado, mas lá no Ceará só fazia transplante halogênico no SUS. O meu plano existia um hospital na época, que foi em 2018, que fazia o halogênico não aparentado, só que não aceitava o meu plano. Ou seja, eu ficaria no SUS. Só que eu estava totalmente pronto para o transplante e uma fila enorme para além. Já pacientes prontos também para transplantar e uma fila enorme. Eu iria para o final da fila, porque não existia regulamentação do paciente zero, paciente de emergência. E o que foi que aconteceu? Eu tive que sair da minha cidade, sair do Ceará e vir para São Paulo. O plano cobria o transplante aqui no hospital, eu fiz em 9 de julho, cobria. Mas é muito penoso um paciente, um pai de família, sair da sua cidade para uma cidade totalmente desconhecida. E aí você sai do Ceará, a gente sabe que o custo aqui de São Paulo é muito grande. Você sair da sua cidade com sua família, levando gente para apoiar todo esse processo, passar 5, 6 meses fora, isso é muito penoso para o paciente. Além dele ter que se concentrar totalmente no seu tratamento, você tem que pensar como é que está a sua família aqui, como sua família está se sustentando aqui fora. Ou você vai depender do TFD, você não vai conseguir sobreviver do TFD. Então, mesmo com plano de saúde, eu tive que sair da minha cidade, me preocupei muito. Por isso que eu sempre gosto de falar sobre câncer e proteção financeira, porque é muito importante, porque se o tratamento não lhe matar, a sua preocupação lá fora, por questões financeiras, porque você está próximo da sua família, você está preocupado com a sua família, e você teve que criar uma logística enorme, porque simplesmente ali, na parte regional, você não teve condição de fazer seu tratamento. E isso faz toda a diferença. E com os caçadores de medula, eu acolho muitos pacientes e eu vejo o quanto é difícil. Imagina se não tivesse as casas de apoio. Como é que esses pacientes viriam de longe para fazer um tratamento aqui, pelo SUS, sem ter condição nenhuma de se manter aqui. Por isso que a gente vê tanta vaquinha por aí.
os pacientes saírem da sua cidade e se manterem em outras cidades, seja saindo do norte, nordeste e vindo para o sudeste, ou até mesmo cidades vizinhas. Isso é muito penoso para o paciente. Obrigada, André. Doutor Vicente, eu queria pedir também que o senhor pudesse explicar um pouco essa lógica, como que é, né? Um paciente que vem para cá para tratamento, explicar um pouquinho também, se puder, sobre essa questão da regulação também. Essa é uma discussão. Em primeiro lugar, parabéns por essa reunião. São 10 anos, né, de primeiro ano sem a merula. Essa talvez seja a marca mais relevante, onde ela estiver, em bom lugar, com certeza ela certamente está muito feliz em ver o trabalho dela fructificando e continuando. Né? Mas nós temos uma discussão extremamente multifacetada. E nós estamos aqui abordando um aspecto muito quantitativo no momento. A gente entrar, talvez em algum momento haja oportunidade, uma hora e meia, por aí, não sei se vai haver essa chance, mas o aspecto qualitativo do transplante está muito mais complicado. A inserção do transplante dentro de novas tecnologias e o aproveitamento do transplante em associação a novas tecnologias. Essa é uma outra história extremamente complexa, mas se a gente se ater à questão da regulação, a regulação, se a gente precisa fazer uma coisa absolutamente imediata, agora como a Adriana falou, tem que melhorar a regulação. Uma regulação mais inteligente, uma regulação mais apropriada. É uma regulação extremamente prejudicial à área pediátrica. Né? E eu vou estender um pouco sobre citar algo que, na minha visão, obviamente, numa visão lógica qualquer um de nós, é um total absurdo, mas é vigente, e mostra como essa coisa foi feita sem entendimento. A lei dos 30 e dos 60 dias, né? Aquilo que você tem o diagnóstico hoje, suspeito de diagnóstico, 30 dias para fazer o diagnóstico, 60 dias depois de ser definido para começar o tratamento, muito bem. Novamente, isso pode ter sido feito com a melhor das posições, mas não foi feito da maneira qualitativa que deveria ter sido feita. Imagine vocês, por exemplo, eu perguntei um dia a uma procuradora que discutia num fórum de câncer aqui em São Paulo, ela queria entender melhor disso, qual o impacto que isso tinha. Quer dizer, se eu tiver, teoricamente, um senhor com câncer de próstata localizadinho, e de repente ele tem diagnóstico, eu começo a tratar com 61 dias, teoricamente eu sou passivo de ir para a cadeia, teoricamente sim, passou 60 dias. Então não ia acontecer nada com esse senhor. E se eu tiver uma criança com leucemia, e eu fizer então o tratamento dela aos 59 dias do diagnóstico dela, ótimo, eu vou fazendo a lei, só que ela vai também com atestado de óbito, com toda certeza. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprimorar a legislação em todo o transplante, isso que a Adriana comentou aqui, não é um fato terrível. Veja, não há uma regulamentação muito clara na questão do translado dos pacientes de outros estados, para nós, de outras regiões. A gente tem um outro problema adicional, a questão dos países da América Latina. Nós temos recebido muito entratamento de câncer e transplante também, particularmente Bolívia, Paraguai, de uma maneira ascendente, a Venezuela, por razões mais reconhecidas, né? Mas a regulação é imprópria nesse sentido, ou inexistente. Então você dá um jeito, os pediatras, particularmente, eles se acertam, mas fogem da lei, fraudam a lei, enfim, entre aspas, né? Para que possa as pessoas serem atendidas de maneira apropriada. Para você ter ideia, no Itaci, o nosso serviço recebe um paciente a cada 0,86 a 0,82 dias. É um número brutal. É certo que nós fazemos o diagnóstico também, desse número, todo o grupo não é câncer, ele acaba, enfim, sendo extraído, mas 30% dos nossos pacientes são pacientes provenientes de outros estados da federação e de outros países da América Latina. É um número muito grande, é um número extremamente elevado. E o mais importante ainda, a imensa maioria desses 30%, assim, são pacientes já tratados em condições de refratariedade, etc. A situação de tratamento é muito mais complicada, muito mais difícil, muito mais penosa do ponto de vista social, do deslocamento dessas famílias todas, enfim, não importa todos os recursos de apoio tão intensos que a sociedade propicia, graças a Deus,
mas mesmo assim é uma coisa, como ele falou, extremamente sofrida, extremamente delicada. Então, nós precisamos ter um critério de hierarquização que possa propiciar para as várias regiões do nosso país, enfim, as condições mínimas para tal e qual tipo de atendimento que lá possa ser feito, deixando referenciamentos para uma situação, enfim, qualitativamente complicada e que requer um centro de maior intensidade. Porque a maior parte dos casos que vem é muito menos de questão qualitativa e muito mais de questão de chegar a um lugar que possa ser tratado. Então, essa hierarquização previa um amigo nosso, o Walter Pereira, que já falecido, um grande oncologista, o Dr. Valdir, usava uma expressão: você não pode ter um centro de câncer como fonte em praça pública de publicidade, assim. Eu queria dizer, você não pode fazer isso aqui de uma maneira indiscriminada. Mas você precisa ter uma regionalização e uma hierarquização. Isso, do meu ponto de vista, é fundamental no processo de implementação da atenção ao câncer em sentido amplo, aí entrando o transplante como uma arma, um recurso vital dentro desse processo. Sabe, doutor Vicente, eu me lembro da gente no EMO no ano passado, e você nos contando, né, porque a gente tem a lei dos 30 e 60 dias, a gente está falando de assegurar o diagnóstico em 30 dias, né, os exames necessários, o diagnóstico em 30 dias, e o início do tratamento em 60 dias após o diagnóstico, né. E para determinados tipos de leucemias, enfim, de patologias, esse é um prazo muito grande, né? Esse é um prazo enorme, você perde o paciente. E oferece um pretenso sossego burocrático, né? É uma coisa absurda, né? Você vê uma criança outro dia vindo de um hospital de Guarulhos, pertinho. A criança fez o diagnóstico, precisava ser tratada, estava dentro de 60 dias. A família procurava aqui, procurava dali, chegava no hospital, manda para o OBS, referencia para lá. Olha, uma coisa trágica. Quando essa criança, no final, entrou conosco, não pela regulação, mas porque alguém ligou, como acontece a maior parte dos casos, ligou, traz aqui internando na hora, essa criança está na UTI há 180 dias. Quer dizer, se você, agora, o olhar do economista, digamos assim, esquece a parte humana, é uma tragédia humanamente que aconteceu com uma criança absolutamente curável no tumor, está respondendo, mas isso de uma batalha muito mais intensa do que deveria ser. Mas, enfim, se você considerar o gasto econômico, o gasto monetário para essa criança ser tratada, 180 dias no UTI, quer dizer, com esse dinheiro você ajudaria muito mais gente, usaria esse dinheiro muito melhor. Então, tudo isso acontece por força de uma legislação equívoca. Então, nós temos um momento, se há uma prioridade a fazer, é acertar a implementação. E é o que nós temos discutido, não é só uma questão de recurso, de ter dinheiro, é uma questão também de usar de forma mais lógica e racional, né? Eu vou escutar agora a doutora Marina e depois a gente passa também para a doutora Morgana. Falando mais da questão do transplante de medula óssea de forma regional, né? Eu posso falar lá do estado de Goiás, eu estou na coordenação do transplante da hematologia do Hospital do Câncer de Goiás, e lá é mais difícil ainda, porque nós tínhamos 4 leitos apenas, através de uma doação do Ministério Público, a gente está reformando o nosso clínico e vamos para 6 leitos. E a gente recebe pacientes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, porque esses pacientes antes iam para o interior de São Paulo, Jaú, Barretos, e agora passaram a ir para Goiânia porque tem sido mais rápido. E olha só, nem é tão rápido assim, porque a gente tem agora, né, nós vamos para 6 leitos e é o único local do estado de Goiás que faz transplante pelo SUS. Tem projetos de abertura para transplante autólogo inicialmente em outros hospitais do governo, mas atualmente é só a gente. E tem no DF também, mas muito pouco também, porque no DF tem mais no privado. Então a gente drena todos esses estados e, assim, a fila realmente é uma questão difícil da gente lidar.
A gente lá tenta, ao máximo, né, colocar as leucemias agudas, a fase de medula de forma mais rápida possível, mas em detrimento a gente, infelizmente, deixa os transplantes autônomos para depois. Então, assim, é bem complicado a gente colocar isso na fila e conseguir escolher realmente, assim, esse paciente vai primeiro. Graças a Deus, a gente tem conseguido não deixar as leucemias agudas por muito tempo esperando. Mas, infelizmente, a nossa equipe lá, a gente não tem pediatra na parte do transplante de medula, então as crianças, a parte da hematopediatria sofre muito, porque eles têm que encaminhar aqui para São Paulo, então é mais complicado ainda. Então, além, às vezes, de não ter a mão de obra também, né, no caso das crianças, especializada, para a gente poder fazer o transplante de medula em crianças, ainda tem falta de infraestrutura nessas regiões, né, tipo Mato Grosso. Poderia ter um centro de transplante lá, regional, pelo SUS. Nós não temos. Então, é toda uma logística, inclusive, de regulação. A gente estava falando aqui da regulação na parte da hemato, né? Eu acho que, em relação à regulação de pacientes da hemato, aonde mais precisaria ter de apoio, talvez financeiro, de exames, são nas UPAs, né, no sistema primário, porque aí sim, quando ele tem o diagnóstico, eu consigo puxar esse paciente para o meu hospital. Mas o paciente nem consegue ser diagnosticado. O coitado do médico nem sabe o que nem tem sabe que o que é, ou então às vezes sabe, porque encontrou lá alguma alteração e fala, não, eu preciso de um mielograma. Ele não tem condição de ter mielograma. Então, às vezes, o paciente tem que custear para que eu consiga puxar ele para o hospital do câncer. Então, é bem complicado. São várias esferas, realmente, que a gente tem que ter incentivo na mão de obra, nos recursos de estrutura, né, de exames. Então, é uma situação, assim, bem complicada. Doutora Morgana. Eu acho que agora vai ficar até mais fácil para mim falar depois de tudo que vocês falaram, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, né? Eu trabalho mais no setor privado, tá? Mas a gente tem um projeto que chama PROAD, que a gente está recebendo pacientes do Brasil inteiro para transplantar com a gente. Eu acho que nessa tentativa da gente desafogar essa fila e tudo que está acontecendo. E o que a gente está vendo é tudo isso que vocês estão falando, tá? Principalmente para nós, é a questão do retorno desses pacientes para o segmento, né? Então, eu trabalho muito com pós-transplante, é uma área que eu gosto, e eu sei que é fundamental você ter um segmento adequado de perto. Eu coloco todo mundo embaixo da minha asa, assim, se precisar ver mais tempo do que o normal, eu vejo o paciente. E aí a questão, e até isso está motivando nossas reuniões para os próximos projetos, é que esses pacientes estão voltando em lugares que não têm capacitação para isso. Não tem centro de transplante, ou não tem um centro perto de transplante. É uma coisa que a gente pensou, e se a gente retornar esses pacientes, ir lá no centro local, a gente caminhar para eles seguir no centro que está feito transplante, entendeu? Não tem, né? E os pacientes não conseguem ir também. Né? Eles não têm o recurso financeiro, têm a família, têm filhos, e eles não conseguem sair, né? Então, a gente está numa reflexão disso, dessa questão do projeto, e talvez a gente fazer treinamentos com essas equipes que vão referendar esses pacientes, né? Assim, não está previsto que eles voltem ao nosso centro para acompanhamento, mas a gente conseguir fazer que seja por videoconferência, né? Ou a gente ficar à disposição para tirar dúvidas, ou que a gente conseguir fazer. Esse está sendo o nosso maior desafio, né, que a gente está vendo. E isso é preocupante, né? O paciente voltar e ele não seguir e ter provavelmente alguma complicação mais séria que a gente sabe que poderia ter sido evitada, né? E eu acho que isso entra em tudo isso que vocês falaram, e a questão da qualidade, né? De você também abrir a possibilidade de ter em determinadas regiões, assim, centros especializados, né, que consigam atender essa demanda. E acho que isso também tem a ver com regulação, porque um paciente com doença do enxerto que fez o transplante alogênico e que está fazendo imunossupressão, você não pode devolver para um lugar que não é o transplantador. E o transplantador, muitas vezes o centro SUS tem muito mais gasto na reinternação lá para frente do que no primeiro transplante. Sim. Então tem a ver com... Eu falei para a Patrícia que ela colocar de gestora do país inteiro.
talvez, para colocar no Einstein, para rodar a fila, tenha que ser autólogo. Transplante me devolve para o hematologista. E não um halogênico, que é um transplante muito mais complexo, e o paciente fica sem médico. A gente está trabalhando nisso, né, para ver se a gente consegue melhorar, né, nesse sentido. Mas é uma preocupação. É uma preocupação nossa, assim. Eu queria fazer, inclusive, só de uma situação que ocorreu conosco, e como embasamento legal, um absurdo. Eu tentei ligar quando eu não consegui. A criança que nós transplantamos a pedido de uma cidade interior aqui de São Paulo, etc. Foi muito bem transplantando. Em determinado momento ela teve lá um determinado problema que ela precisava tomar uma medicação contra a citomegalovírus na veia periodicamente. Ótima criança em ambulatório, a minha todo dia morava. E ela se deslocava, vamos deslocar minha ambulância enorme para ver, porque era muito pequena em São Paulo, etc. Ter em contato com o hospital, cara, vocês podem fazer a medicação lá, não tem nenhum problema em fazer isso. No dia seguinte a criança volta de novo lá no hospital, mas ela não ia tomar na cidade, não, isso era pior ainda. Eles não eram autorizados, eles só poderiam, olha o que dizia a lei, não fui ver em lequinhas, mas nós só podemos fazer medicação para pacientes transplantados se nós fizermos o transplante. Eles não fazem isso. Nós precisamos de fazer, então eles têm que fazer esses horários. Agora veja o gasto que isso tem. A viagem de ambulância de mais de 3 horas por dia, para ir, treinar, para voltar, além de tudo, um gasto humano, um gasto material fantástico, mas eu acho que a gente tem que atuar como grupo, porque o transplante de medula é absolutamente órfão. Porque dentro da política de sangue do país, que é onde querem que o transplante esteja, o transplante de medula é uma gota no meio dos hemocentros e todos os problemas, e no meio dos transplantes de órgão sólido é outra gota. Então eu acho que a gente tem que ter identidade própria e ir atrás de melhoria para os nossos pacientes, porque dentro desses dois grupos, ou de sangue ou de órgão sólido, não tem nenhuma chance de olhar para o nosso paciente. Aliás, a Secretaria de Legislação colocar o transplante de medula numa hematônica. Esse foi um erro primário e cometido. Cometido e mantido, de certa forma. Imagina junto com o de sangue também. Eu queria dar um outro olhar, que é assim, o que a gente já comentou aqui, da dificuldade das pessoas terem que se deslocar e ir para longe para se tratar. Eu sei que não dá para ser em toda a praça pública ter um centro de transplante, concordo, realmente é de alta complexidade, mas a gente tem que ter uma rede. A gente tem que ter, como tem hemocentro, hemonúcleo e agência, entendeu? De nível de complexidade que possa atender esses pacientes, e isso tem que ser desenhado pelo país inteiro. A gente tem um projeto da AMO, que é o mapa do transplante de medula óssea, que a gente fez, é um levantamento de dados sobre o transplante. Se vocês olham a fotografia ali, já dá para bater de cara o olho e saber como é que é o transplante no país. Assim, 65% é no Sudeste. A grande maioria dos transplantes acontecem aqui. Né? A gente tem assim, um pouquinho no Nordeste, um pouquinho no Sul, mas em São Paulo, então, é a grande maioria. Para esses pacientes virem para cá e se deslocarem, a gente tem hoje 2 casas de apoio. A gente não consegue parceria com o governo, porque a assistência social acha que não é com eles, que isso é saúde. E daí você vai na Secretaria de Saúde, não é com a gente, isso é assistência social, e não tem nenhum subsídio do governo, e não existe esse olhar. A gente não consegue uma brecha para conseguir subsídio para essas casas de apoio. Só antes, eu queria passar a palavra, eu queria falar, a Patrícia, a gente está com uma gestora aqui de Belém do Pará. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo, a gente é fã aqui. Porque nós já fizemos, gente, a gente tem muito contato lá com a gestão lá de Belém do Pará. A gente vê os esforços e também quantas melhorias, né, têm sido feitas ali, que repercutem não só no estado, mas de uma forma geral na região norte, né? E a Patrícia está à frente da coordenação geral lá da oncologia. A gente teve agora o primeiro transplante autólogo, né, feito no SUS, lá na região. Patrícia, só fala um pouquinho para a gente, por favor. Em primeiro lugar, agradecer, né? Muito obrigada pela oportunidade. Realmente o fórum lá, tivemos o primeiro fórum todos juntos contra o câncer lá em Belém do Pará, em 2022, e agora em 2023 tivemos lá no Amapá, né?
e realmente foi muito importante para a gente verificar como é que está a nossa rede, né? Nós temos a característica lá da Amazônia, da dificuldade de acesso, vocês estão colocando aqui a dificuldade de acesso, isso duplica lá, porque temos as regiões ribeirinhas, né? As regiões rurais, muito mais afastados, os municípios ali, 2 dias de viagem, 3 dias de viagem ou mais para se deslocar. Então, esse deslocamento é muito maior. E aí a importância realmente da gente verificar essa rede de apoio, né? Não só para o transplante, porque os centros transplantadores, agora que nós começamos o transplante autólogo no SUS, com adultos, né? Então, a gente já tem esse gargalo com relação à questão do câncer infanto-juvenil, que nós estamos com essa perspectiva, né, de implantar o mais rápido possível, porque há necessidade, nossas crianças, né, e adolescentes precisam se deslocar para cá, e também a questão do halogênico, né, depois no adulto, né, lá no Hospital Filóiola, que agora a gente tinha um privado, um serviço começou primeiro no serviço privado, e agora conseguimos no Hospital Filóiola, que é o nosso CACOM lá. E agora a perspectiva é partir para o transplante de medula óssea do câncer infanto-juvenil. Para isso, a gente está contando também com um apoio lá na Secretaria Estadual para uma ampliação do Hospital Oncológico Infantil hoje, que atende todo o estado do Pará, né? E para que amplie, por exemplo, leitos de UTI, toda essa retaguarda, né? Infraestrutura e equipe também, para que realmente a gente consiga dar esse diferencial e dar um suporte também para o Amapá, né? A gente começou essas primeiras tratativas, mas precisa realmente dar um suporte para os pacientes do Amapá que acabam não tendo nem a oportunidade do tratamento, né? E aí nós temos uma rede de apoio que, desde 2015, com o Hospital Oncológico Infantil, a gente conseguiu dar esse suporte para o Pará, ainda está pequeno, mas a gente pode também estar fazendo essa interlocução com o Amapá, que a gente já recebe os pacientes, né? Mas não tem nenhuma tratativa no sentido de verificar a melhor possibilidade de manejo desses pacientes, realmente, com relação ao estado do Macapá. E também de todos os estados lá do Pará. Mas muito obrigada, eu acho que isso vai ser um diferencial, essa discussão aqui, de ver realmente formas de a gente poder se ajudar e ajudar os pacientes, com certeza. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. A gente reconhece como uma grande conquista. A gente teve o primeiro transplante feito pelo SUS. A Nina também quer fazer uma pergunta, mas eu só queria falar, uma das questões que a gente tem visto nos fóruns, né, onde a gente tem ido, o Edu também quer falar, essa questão da pactuação entre os estados, né? A gente esteve lá e a gente viu Belém e ali o Amapá, eles recebem muitos pacientes, sobretudo os pacientes oncopediátricos, né? E não tem uma pactuação, eles recebem, mas não tem uma pactuação. E o impacto disso é muito grande. E acaba depois repercutindo porque eles têm um limite. Então isso é um outro ponto também, que além da regulação, isso é muito complexo também, a pactuação entre os estados. Vou passar aqui para a Nina e depois para o Edu, e eu quero fazer a escuta também dos pacientes. Parar vai monopolizar aqui. É o seguinte, eu queria só colocar mais uma pimenta aí nessa discussão. Então a gente já falou de regulação, a questão do acesso, leitos insuficientes. A gente nem falou aí da questão do cadastro, né, dos doadores, enfim, o que a gente pode fazer para ampliar. A gente tem na Amazônia um grupo muito, como é que eu posso dizer, diferenciado aí nessa questão, né, de hereditariedade, não sei se é o termo mais correto, mas enfim, que é mais difícil da gente ter. E as crianças lá, os indígenas, os índiozinhos, eles têm, parece que uma refratariedade maior aí nos tratamentos, principalmente para LLA, enfim. Mas o que eu queria falar é o seguinte, a gente tem uma outra questão que é a multidisciplinariedade, né, a complexidade que o TNO requer. Né? Além de ter centros capacitados, a gente requer recursos humanos capacitados e uma educação em saúde, não só para o paciente, mas principalmente para esse cuidador, para esse familiar. Então,
para as intercorrências. Eles estão assim, eles sabem do que pode ocorrer, para cada sinal ou sintoma, uma febre, né? Se ele já teve alta ali daquele centro transplantador, para quem que ele vai recorrer? Ou seja, uma pessoa que vem lá do Pará, transplanta aqui em São Paulo, ou lá no Sul, em Curitiba, quando ele volta, se ele tem uma intercorrência ali, quem é que cuida desse paciente? Quem é que é responsável por ele quando ele volta? Né? Então, eu queria que vocês comentassem isso. E uma outra coisa, quando vocês recebem assim, na camaradagem o paciente, que né, vocês já comentaram aí, quem paga essa conta? São vocês que recebem, é o Estado? Porque isso também não bate, né? E a gente precisa formalizar isso. Local. Era essa a minha pergunta. Você quer comentar? Eu vou passar para o Edu. Eu quero comentar essa questão do multiprofissional, né? Realmente muito importante. É uma luta diária para com que esse paciente, por exemplo, os que eu recebo, a maioria é do interior de Goiás. E a gente está ali numa região rural. Então, para esse paciente que tem um nível socioeconômico mais baixo, entender que ele não pode voltar para a sua cidade, talvez uma casa ali onde não tenha fogo, né? E não tenha as condições adequadas para um pós-transplante, então eu preciso de uma assistente social que realmente conheça toda essa complexidade, para que a nossa casa de apoio lá, para os pós-transplantados, é uma casa de apoio diferente da dos outros, porque é uma casa de apoio onde o quarto é individual, onde ele vai ter o local dele fazer a comida dele, e onde ele vai ficar por mais tempo. Então, eu preciso de uma ótima odontóloga que veja a condição bucal desse paciente, que a maioria tem uma condição bucal horrível. Então, assim, realmente, é mão de obra mesmo, qualificada, né? E até mesmo porque esses pacientes são pacientes que precisam, a gente faz, né? A gente gasta ali muito tempo durante a primeira consulta para que eles possam entender que o transplante, ele não acaba quando ele termina, né? Vai muito mais além depois. Então, é bem complexo. Eduardo? Bom Eu queria dia. que você se apresentasse, por favor. Eu sou Eduardo Frois, estou presidente da ABRAS, da Associação Brasileira de Talassemia, mas atuo na área de políticas públicas junto com a Luana na ABRAE. E essa discussão aqui ela é extremamente importante, né, porque assim, a gente vê enormes gargalos nessa questão do transplante de medula óssea, né? E eu acho que aqui pode ser um pontapé inicial para que a gente possa realmente tentar articular as mudanças necessárias na política do transplante no nosso país, né? Porque não adianta a gente ir nos centros de tratamento, visitar, ver as dificuldades e a gente não fazer nada, né? Então, hoje, a Abrasta, né, e a Abrale, ela tem uma cadeira na comissão de transplante dentro do Ministério da Saúde, então isso é importante, porque a voz chega realmente, né, em quem é de direito, mas eu gostaria de compartilhar essas dificuldades que eu vi no Norte, no Nordeste. Eu cheguei em Salvador e aí questionei a questão do transplante, né, para o médico. Ele falou que é uma tragédia, né? Nós temos 5 leitos de transplante e o ano passado nós transplantamos 200 pessoas. Eu falei, mas para onde que foi esses pacientes? Né? Foi para vários outros lugares, né? São Paulo, Jaú, Ribeirão, enfim. E é o que vocês falaram, a conta fica para o centro que recebe, né? Então, assim, essa dificuldade que se tem, e isso precisa ser discutido fortemente, né, com o Ministério da Saúde, para que as ações sejam tomadas de forma efetiva, porque senão é uma dificuldade. Você vê o paciente sair lá do Macapá para vir transplantar no GRAAC, né? E aí você pede o TFD é uma coisa que não dá para você comer um hambúrguer, né? Então tem toda essa estrutura e eu acho que aqui é um momento da gente lançar uma frente realmente de discussão apropriada, né, profíncua, para que isso seja mudado, né, porque senão não tem condição. Falta dinheiro, mas falta estratégia, né? Então a estratégia precisa sair das cabeças pensantes, né? E aqui nós temos pessoas que
são capacitadas para nos auxiliar nessa questão e mudar essa realidade do nosso país, né? Conforme foi colocado aqui, nós temos um sistema de saúde muito robusto, né? Nós não estamos falando de países que não têm o SUS, né? Então nós temos um forte aliado do nosso lado, que é o Sistema Único de Saúde, e a gente precisa aproveitar esse Sistema Único de Saúde para que a coisa aconteça, né? Porque não é mais aceitável, vocês me desculpem, mas não é mais aceitável você tirar um paciente lá do Macapá para trazer para São Paulo, para transplantar aqui, trazer a família toda, né? É uma coisa que você tem que montar uma estrutura enorme, gigantesca, conforme o André colocou muito bem aqui, né? E sabe-se lá como que essa família vai viver, né? Dentro de um outro estado, de uma outra estrutura. Então, assim, é muito difícil, é muito penoso. Eu tive um sobrinho que faleceu de sarcoma ósseo, né? Na época até o Dr. Vicente nos ajudou muito, com bastante informação, e ele saiu do sul de Minas, né, da onde a minha família reside, de Cruzilha, para ir para Campinas, né? Então, assim, ficou lá 2 anos, né? E quem que pagou a conta? O Boldrini, né? O Estado de Minas não pagou nada. Então a gente precisa realmente discutir isso, essa política tão importante para a questão do câncer, para a gente ver se conseguimos avançar fortemente e trazer um olhar diferente, uma estrutura mais dinâmica e efetiva. Pessoal, queria destacar a importância, assim, o Edu está acompanhando muito de perto a questão das políticas ali dentro do Ministério, né, da coordenação do sangue, que é onde está, né, a questão. Então, acho que a gente pode ter, né, uma interlocução com eles, a gente poder fazer uma construção e um apontamento, até se essa área, né, a questão específica de TMO, o que a gente poderia ter para levar para uma outra, talvez uma outra esfera, onde a gente possa ter uma atuação, um olhar para uma atuação mais estratégica ali dentro, né? Eu acho que quando a gente desenvolve o plano, né, de como melhorar, tem coisas rápidas, tem coisas a médio e longo prazo. Uma das coisas muito rápidas e que talvez a gente consiga mudar é a regra da PAC de permanência mínima. Porque muitas vezes um paciente que faz um transplante, principalmente um transplante autólogo, é de baixíssima complexidade e você conseguiria tratar ele de maneira ambulatorial muito mais fácil do que uma leucemia. Mas a gente tem uma regra no país que se você não ficar menos do que X dias, você não recebe nada. E a Carmen, dentro da AME, está trabalhando com estrutura para conseguir fazer isso de maneira ambulatorial. Quer falar, Carmen? A gente tem um projeto feito junto com a HC de trazer os pacientes para uma alta precoce. E aí liberar mais leitos, né? Os pacientes não ficam tanto tempo internados. Então a gente tem uma casa próxima ao Hospital das Clínicas, que é bem pertinho mesmo, 5 minutos. E o paciente vai poder, e ela é toda feita e preparada para receber esse paciente no suprimido. Então ele ficaria no hospital 7 dias, que é o obrigado pelo pacote. Se a gente usasse o pacote ainda dá para ficar menos. Ele ficaria 7 dias no hospital e daí ele terminaria fazendo um acompanhamento diário, indo para o ambulatório todo dia, mas o leito já fica liberado. Então com isso a gente conseguiria rodar mais esses leitos hospitalares. Essa é a proposta. E a gente hoje, só para dar uma pincelada, a gente tem uma fila de transplante autólogo gigantesca. Mieloma espera 7 meses em média para conseguir o transplante. Então, assim, é uma coisa terrível a fila do transplante autólogo. Porque as leucemias agudas vão passando na frente, e aí os linfomas e os mielomas vão esperando mais. Acho que a gente pode até conversar depois, doutora Carmen, porque talvez teria até que a gente pensar fazer uma proposta para o Ministério e isso também a gente poder replicar, ter um modelo para replicar. A ideia é que esse seja um piloto, mas para depois ser replicado para o resto do Brasil. Eu queria escutar aqui também a Ana Tunuzzi e também o Agnaldo Barros. Eles são pacientes, eu queria que eles falassem um pouquinho da trajetória deles. Oi, eu sou a Ana. Tenho 32 anos, fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin de grandes células B em agosto de 2021. A princípio eu fiz tratamento quimioterápico de primeira linha, mas ele recidivou após 35 dias de término de quimioterapia de primeira linha.
E aí eu fui indicada para o transplante de medula autônoma. No começo eu achei que seria fácil por tratar em rede privada, mas o processo foi bem difícil. Porque o convênio negou o transplante, dizendo que eu não tinha indicação, porque eu só tinha terminado o tratamento quimioterápico em 35 dias. Então foi aí um processo difícil, que eu tive que abrir uma NIP na ANS, juntamente com o hospital dando suporte que eu faço na rede privada. E com um transplante que poderia ter sido feito rápido, porque é autólogo, eu demorei 4 meses para poder fazer. E aí eu tive que fazer em 2 momentos, porque o convênio só autorizou em 2 momentos. Então eu fiz as coletas de células, tive que voltar para a quimioterapia, fazer mais 2 ciclos de quimioterapia, e após esses 2 ciclos de quimioterapia, aí o convênio liberou para realmente fazer o transplante. Então, claro que é muito mais fácil do que na rede de SUS, mas os convênios também, eles implicam muito forte. E aí agora, após o transplante que eu fiz halogênico, 124 dias após recidivou de novo. Então eu voltei para tratamento, já tinha feito um tratamento de segunda linha, agora estou de novo no tratamento de quimioterapia em segunda linha e fui indicada para terapia de CAR-T. E aí agora começou outra briga, porque o convênio, eu estou no limbo. Eles não negam, eles não aceitam, eles não fazem nada, eles não permitem. Então também são os desafios. Eu falo que a parte de convênio, de burocrático, ele acaba sendo mais desgastante do que às vezes o tratamento em si. Porque o tratamento a gente sabe as coisas que a gente vai sentir, a gente sabe as limitações que nós vamos ter e a gente refaz a nossa vida em questão disso. Agora o convênio irrita de uma forma e eles são mal educados. Na terça-feira eu estava aqui, ele recebeu uma ligação, mas eu fiquei tão nervosa porque eles acham que eles não têm que prestar o serviço. Aí eu ainda falei pra moça assim, eu falei, mas o boleto não deixa de chegar na minha casa. E eles acham que a gente está pedindo, ainda falei pra moça, você acha que eu estou pedindo uma cirurgia plástica? Falei, gente, a gente está pedindo tratamento de saúde, com 32 anos, com linfoma recidivado 3 vezes. Então, assim, os desafios eles têm, e eu acredito que as políticas têm que ser não só para o SUS, mas tem que também ser para a parte particular também, porque a gente também é afetado menos, com toda certeza. A gente chega mais fácil no tratamento, com toda certeza, mas a gente também encontra muita burocracia. E eu vejo por mim, eu também demorei eu fui diagnosticada com câncer e ninguém sabia qual tipo de câncer que era, porque eu tive que fazer 3 biópsias para chegar no diagnóstico de linfoma. Porque as biópsias davam muito inconclusivas, dava muita necrose, ninguém sabia o que era isso. Então, eu acho que a questão do linfoma hoje também, a informação, às vezes acho que é muito nova, tem vindo na fase mais nova, tem vindo no adulto jovem, tem coisas que a gente não via. Quando eu fui diagnosticada, todo mundo falou assim, mas não é um tumor da sua idade. Eu falei, então, mas ele existe, e agora a gente tem que tratar. Então, eu acredito que precisa também ver, porque eu fui no pronto-socorro, e o médico falou pra mim que era uma crise de coluna, se eu estava querendo atestado para não trabalhar. E eu estava de férias, eu sou profissional da área de saúde, sou enfermeira. E aí depois que eu fiquei totalmente amarelinha, parecia um Minion andando pela rua, foram falar, não, tem alguma coisa errada nessa moça, vamos olhar. E aí foi olhada com carinho. Então, tipo, demorou 30 dias, deu de um lado para o outro, e aí depois mais um tempão para iniciar o tratamento. E numa rede privada. E às vezes também eu acho que por falta de informação. Porque na hora que você pegar o meu hemograma, estava normal, mas em um exame de imagem eu tinha, entre tórax e abdômen, 19 tumores. No mediastino eu tinha um abacate aqui no meio. Nossa. Ele tinha 52 centímetros de diâmetro. E 45 dias antes eu tinha feito check-up e eu já não tinha nada. Então foi assim, muito rápido. Então, eu acho que é a rede de saúde do Brasil que ela tem que, acho que, ser revista um pouco. Os profissionais que estão sendo colocados ali na porta de pronto-socorros, eles têm que ser treinados para. O que eu sinto hoje, tanto como profissional e como paciente em tratamento, que o profissional que está ali na porta de pronto-socorro, ele não está pronto para receber.
E aí falam assim, mas o diagnóstico de câncer demora para ser diagnosticado. Mas aquele profissional que está ali, ele não está preparado. Às vezes ele pega um hemograma, ele pega um exame de imagem e ele fala, não é nada, é só uma pedra na vesícula, como foi falado para mim. E não era só uma pedra na vesícula. E aí se demora. Então eu acho que o treinamento, não sei como que pode ser feito, a educação, e desses médicos mais novos também. Porque você pega hoje porta de pronto-socorro, independente de rede privada ou rede pública, você pega médicos recém-formados que não sabem para onde ir. E é onde se perde tempo. E se perde pessoas, tanto na rede pública, tanto na rede privada, por conta dessa demora. Muito obrigada por trazer essa perspectiva, porque a gente vê que os desafios também estão na saúde suplementar, né? E os impactos na saúde suplementar também vêm para o SUS, gente. E o SUS também passa na saúde suplementar, é um sistema único, na verdade. É só um comentário, ela tocou um aspecto assim, fundamental, é a própria qualificação de todo o sistema de saúde. Esse é um outro tipo de problema, né? Uma outra discussão. Existe aqui, existe fora. Eu recebi uma criança que veio dos Estados Unidos, desculpe, recebi uma criança que veio de Miami, etc., uma enorme tumor abdominal, tinha feito ultrassom, etc., assim, como normal. Eu me lembro que eu comentei com o profissional por telefone, olha, quem viu esse ultrassom foi o espiritual pelo Ray Charles, porque está aqui, né? Então, problemas técnicos desse sentido. Agora, o que é para mim, causa um inconformismo total, essas atitudes dos convênios, as atitudes dos serviços públicos, em fazer essa protelação de algo que no final eles vão assumir. Não adianta você adiar o inaviável. Isso daí vai ser assumido. E vai ser assumido junto com mais custo. Eu estou falando do custo humano, esse não tem preço. Mas o custo aqui, se o pessoal olha mais a coisa econômica, eles não gastariam mais, gastariam se fizessem a coisa antes. Eu acho que se chegasse antes, seria um pouco mais barato. Sem dúvida nenhuma. Seria mais barato que antes, já tanto para o paciente. Eu vejo hoje, desgasta a mim como paciente e desgasta toda a minha família, desestrutura tudo. E aí, quando você tem que chegar na frente, que você tem que chegar no tratamento já com o psicológico bom, você já está lá embaixo. E aí tudo impacta no tratamento, e aí uma pessoa que vai ficar 20 dias internada fica 90, porque o impacto ele é muito grande. Então, eu não consigo entender de verdade, às vezes, a relação dos convênios disso. Só complementando, não é só a questão do convênio que foi falado aqui, colocada a lei dos 30 e 60 dias. Né? Eu acho que o nosso país ele é maravilhoso para se fazer lei. Né? Mas ele não sabe o impacto e como que a rede vai estar estruturada para fazer isso. Ontem eu estava discutindo com a Mônica, uma ativista de Belo Horizonte, e ela falou, eu tenho um nojo dessa lei do 30 e 60 dias. Né? Por quê? Porque ela existe, mas ela não é cumprida. Né? E aí eu falei, mas não é melhor ter uma lei para garantir? Ela falou assim, que garantia que se tem? Nenhuma. E é verdade, não tem garantia nenhuma. E aí você dá uma falsa esperança para o paciente, existe uma lei, né, de 30 a 60 dias, mas aí a rede não está preparada para receber esse paciente. Então, de que se adianta? Então, nós precisamos realmente ter esse olhar de estruturar o sistema, né, para depois a gente fazer leis que realmente venham a calhar para aquilo que nós estamos preparados para receber. Né? Porque senão a gente vende falsa esperança. É igual o bendito teto da enfermagem, do salário, né? Só linkando, né? E faz uma lei, mas ninguém paga, né? Então, assim, é uma coisa surreal e a gente precisa realmente ter esses momentos para poder a gente fazer a coisa acontecer. Pois é, só complementando o Edu, e isso é a realidade que a gente vê na nossa atuação aqui em políticas públicas. A questão do Estatuto do Paciente, o que mudou de fato? Agora a gente está, né, foi aprovada na Câmara dos Deputados a nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que é o PL 2952, agora vai para o Senado. Tudo bem, é uma excelente, né, a gente tem um texto bom, mas como que a gente vai executar essa política? Se a gente não trouxer essas demandas que estão aqui, levá-las lá para o Ministério,
conversar com o CONAS, com os estados, com os municípios, e eles necessitam muito, gente, dessa interação, dessa informação, de apontar que como que a gente poderia melhorar. A gente não vai ter efetividade da legislação, não vamos ter, porque a gente tem casos complexos como lá no Ceará. Uma situação séria que está tendo lá a questão dos recursos, está sendo discutido, porque só Fortaleza que recebe esses pacientes. O Ministério Público está lá, ele já fez não sei quantas audiências públicas, mas mesmo assim a gente não consegue resolver. Tá? Democracia é para ajudar o usuário, não o prestador de serviços. E é o contrário. Quem precisa do serviço é o usuário, nem quem presta o serviço. Só vou passar, queria escutar também o Aguinaldo, mas eu vou querer escutar também a Morgana. Só o Aguinaldo, fala, conta um pouquinho pra gente do seu trajeto, porque você teve experiência também na saúde suplementar e também no SUS, né? Bom dia, meu nome é Aguinaldo Barros, sou paciente de mieloma múltiplo e eu estou aqui para falar bem do SUS. Na minha visão, isso é uma visão minha, depende como o dinheiro do SUS é administrado. Porque eu creio que o dinheiro do SUS que vai para o hospital público, vai para o privado também. Há 10 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com mieloma, eu já vinha sofrendo há 2 anos. Entrava no hospital público, entrava em um, entrava em outro, e nunca descobriram. Quando vinha meu exame de sangue, ele está com anemia, e tome ferro. Tome ferro. Foi tanto ferro que a coluna quebrou. Aí quando ela travou, graças a Deus, minha cunhada trabalha no Hospital Grajaú, quando eu fiz uma tomografia que já era para ter feito há muito tempo, aí o médico me falou, ou você está com tumor ou com tuberculose. Aí, como eu moro em Diadema, eu fui para a UPA, e a UPA me levou para o Hospital São Paulo. Nem olharam na minha cara lá, 4 horas de maca, e transferiram para Santa Casa. Mais 6 horas e nada. Aí eu falei para minha esposa, temos convênio? Vamos para o convênio? E agradeço a Deus também por hoje ser tratado no AC Camargo. Um hospital muito bom, de referência. E lá não faz distinção, SUS, privado. A diferença é muito pouca. E todo o tratamento eu fiz pelo convênio durante 6 meses. Fiz 6 ciclos. Chegou no bendito TMO, que parece que é a dificuldade de todo mundo. O convênio negou. Sinto muito, mas o TMO a gente não paga. Né? Aí o médico falou assim, ó, infelizmente a gente vai ter que transferir o senhor para um hospital público, porque o seu TMO foi negado. E o meu convênio é por participativo. Já estava devendo lá uma faixa de R$100 mil já, só de tratamento. Aí eu falei, doutor, é justo? Mostrei para ele meus anelíticos. Não, eu vou encaminhar o senhor para a assistência social e vamos ver o que pode ser designado lá na frente. Graças a Deus, passei para o SUS do AC Camargo. Então, uma visão que eu tenho é como se administra o dinheiro. E outra coisa que a gente precisa também, que infelizmente nossos políticos deixam a desejar, e o povo, como que você é tratado na rede pública. Eu acho que você tem que ter uma preparação e uma cobrança para os funcionários públicos, porque quem chega lá, vamos falar do paciente oncológico, ele já chega arrebentado. E a pessoa, não é que ela esteja despreparada, ela esteja desmotivada no trabalho, e olha, você como número. Então, para ela, tanto faz, tanto fez. Às vezes você fica 5, 6 horas lá, e numa máquina, numa cadeira, e não é atendido. E em relação, vamos falar assim, ao Nordeste, porque o dinheiro do SUS, ele chega lá também. Agora, a falta de política e a falta de vontade do pessoal, porque fala assim, os remédios chegam tudo via SEDEX. Só que chega no bendito transplante, fala, não, a gente vai empurrar você, somos privilegiados no Sudeste, graças a Deus, então quero empurrar você para cá. E aqui também já está um gargalo, que não está mais cabendo ninguém. Né? E isso é a rede privada também. Se você está lá no Acre, o remedinho, convênio, correio, só que o TMO não tem como mandar pelo correio. O que ele faz? Você é um pacote, põe você no pacote e você vem para o TMO. Essa é a realidade. Né? Porque o pessoal lá no Acre, ele também tem mieloma, ele tem câncer, ele tem tudo, mas falta de interesse. Por que eu vou fazer lá se eu conseguir empurrar ele para São Paulo? E o convênio, ele não te nega o transplante. Não, eu tenho um convênio aqui no Acre, eu não vou negar o seu transplante. Mas eu vou ter que te mandar para São Paulo, ou na região Sudeste,
que lá nós temos uma estrutura, mas aí a falta também da rede privada. Então, assim, na minha experiência em relação ao convênio e ao SUS da instituição a ser capaz, para mim foi excelente. Então, o interesse é quem está administrando. Se o dinheiro do SUS fosse bem administrado, né, não seria o que é hoje. Porque por que você manda o dinheiro para o Hospital São Paulo, X, e vai para o Secamargo? E lá no Secamargo você é muito bem tratado. Porque tanto o convênio como o SUS, a captação do dinheiro existe. Agora, depende de como ela é administrada. Então, o problema nosso hoje não é em relação ao SUS, em relação ao dinheiro, é como os nossos governantes, como a gente privada, administra o dinheiro. Então, essa é a minha visão, entendeu? Então, porque eu fui muito bem tratado, convênio e SUS, na Secamargo. Infelizmente, muito maltratado. Santa Casa e o Hospital São Paulo, que é só SUS. Né? Então, se fosse, quando eu passei para a Secamargo no SUS, eu também teria que ser maltratado. Mas não. Lá fui muito bem tratado porque se prepara os médicos, se prepara os atendentes, se prepara os enfermeiros. Chama-se humanização. E é uma coisa que, infelizmente, falta na rede pública. Porque, às vezes, a pessoa, eu sou concursado, não vou ser mandado embora, quem chegar para mim vai ser um número, e para mim tanto faz, tanto fez. Não há cobrança também em relação aos atendentes. É isso que está faltando. Porque o dinheiro do SUS chega para todo mundo. Só que, infelizmente, é muito mal administrado. Muito obrigada, Aguinaldo. Eu vou passar aqui também para a doutora Morgane. Não, eu só queria pontuar mais uma coisa, que eu acho que a pontuou, que é o acesso a essas novas tecnologias e as novas drogas. Que a gente sabe que tem impacto, faz diferença, e eu acho que a sociedade brasileira de transplante, acho que ela está super envolvida nisso. Né? Eu gostaria que a Adriana falasse um pouquinho, né, da gente fazer essas mudanças ou incorporações de novas drogas no manejo, que a gente sabe que também causa impacto. Não, eu não vou falar, vou pedir para a Adriana falar das drogas velhas que ainda não foram incorporadas. Nossa! Bem velhas. Quando um paciente vai fazer transplante, o número de complicações que ele tem é infinitamente maior do que quando ele faz só um tratamento oncológico. E o número e a variabilidade de exames que são necessários para saber que essa complicação está acontecendo. O Dr. Vicente falou reativação de um vírus chamado citomegalovírus. Praticamente só tem no transplante. E tem muitas outras complicações e coisas que a gente precisa diagnosticar. E um leque enorme de coisas que a gente precisa no tratamento. Coisas velhas, coisas novas, coisas baratas e coisas caras. Então, existe um movimento no Brasil que eu acho que o TJCC precisa se envolver, que é a indústria farmacêutica, que é óbvio, o dinheiro é o trabalho dela. E para isso, ela tira do mercado remédios excelentes e baratos. Sim. Porque a intenção é que entre no mercado um remédio que ainda tem patente e com o qual vai lucrar muito mais. Esse é o negócio, né? Só que os pacientes ficam sem o remédio. Então, a gente tem no Brasil, cronicamente, falta de remédios importantíssimos e baratos. E se não for a sociedade civil para brigar contra isso, ninguém mais vai fazer. Né? E o que o governo, quantas vezes a gente levou para o governo e o que o governo fala é: eu sinto muito, minha filha, eu não posso obrigar ninguém a produzir nada. Mas eu acho que como sociedade a gente precisa sim que o que é importante e o que quer seja caro ou barato, se tem papel no tratamento do paciente que tem câncer de um transplantado, tem que estar no mercado. Se você não quer produzir laboratório, espera, nós vamos achar quem produz. E alguém vai fazer, nem que passe para o governo produzir como algumas drogas. E quando a gente fala de transplante de câncer, a gente não está falando de uma doença, de um mieloma. A gente está falando de muitos diagnósticos, de muitas complicações. Então, a doutora Morgane põe dentro do transplante um menino para fazer um transplante halogênico, aí começa a fazer xixi com sangue.
E aí, o remédio que trata esse xixi com sangue é por um vírus que só tem nos transplantes, no renal e na medula, que é um vírus que chama BK. O remédio não tem no Brasil, o remédio é só importado. E aí você fez o transplante deu certo, e o moleque se esvai em sangue com uma dor horrível, por causa de uma infecção viral que o remédio não tem no Brasil. Se essa criança tem a sorte de estar no Itaci, se ele tem a sorte de estar no GRAAC, se ele tem a sorte de estar em algum lugar que tem dinheiro, que capta, a gente banca e dá lá o remédio, que está muito além do pacote de transplante. Mas a criança tem que ter a sorte, porque no geral, se ele estiver num lugar de SUS normal, que não é em geral pediatria, ele vai tratar, não vai tratar. Tem um adenovírus, esse mesmo remédio não vai tratar, porque não tem, às vezes não tem como diagnosticar, não tem como tratar. Então, junto com a Abrale, a gente tem, a Abrale quer me matar, porque há muito tempo a Aline olha assim, mas Adriana, como que eu posso levar para o governo uma lista de 3 páginas de coisas que faltam? Eu falei, mas falta. E eu nunca sei qual daqueles exames, de qual daqueles remédios vai ter impacto para o paciente que está fazendo o transplante, né? E aí, então, isso é muito importante em termos de coisa pública. A gente tem isso mapeado com a BHH há muito tempo. E o que a Morgane está chegando, que é lá na outra ponta, que é o que tem a iniciativa do Einstein, que a Ana falou para a gente, é a tecnologia de ponta, que é de ponta aqui no Brasil, né? Porque mundo afora já tem muitos anos. Mas é a terapia gênica, o CAR-T-cell, são estratégias de tratamento que mundo afora foram aprovados como medicamento, foi aprovado como medicamento no Brasil, e os convênios se uniram para boicotar. Então, eles não respondiam, eles só respondem no 22º dia útil, hora que estourou o prazo. Aí eles respondem, que foi? Não. E aí, conseguiram um baita lobby levar para o governo e tirar essa aprovação, e agora não adianta mais você colocar a NIP, porque está fora, e agora talvez nem com liminar, porque eles tiraram o CAR-T-cell e colocaram como uma terapia avançada que tem que entrar em outro fluxo na Anvisa, que Deus sabe qual vai ser esse fluxo. Então, é uma palhaçada, né? Não pode, e a BHH fez um manifesto contra isso, porque é óbvio que um remédio não pode custar 2 milhões, né? A pessoa que desenvolveu o CAR-T-cell, para o bem ou para o mal, fala em congresso, para quem quiser ouvir, que o custo é 120 mil dólares. E a gente cobra, e o laboratório cobra 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, é absolutamente abusivo, né? A gente está tentando desenvolver isso no Brasil, a gente sabe que o custo no Brasil é menor, mas a solução não é falar eu não brinco, né? Não quero. A gente tem que arrumar soluções para chegar na ponta para quem tem indicação. A Aninha tem toda a indicação, a gente precisa obrigar para que chegue na veia dela. Sim. A gente faz da forma que os médicos falaram, nós vamos tentar até dezembro, Ana. Se a gente não conseguir, vai começar uma pesquisa fora do Brasil e a gente vai te levar para lá. Aí eu olhei para eles e falei, ok. Não é nem isso. Com que dinheiro? Eu estou afastada pelo INSS, ganhando 30% do meu salário normal, e a minha rede de apoio. Eu vou sozinha? Quando eu precisar de alguém. Aí a gente cai na questão de você levar o bloco, porque a TMO não pode, ou o participo não pode. Então, é o que você falou, é uma terapia que ela é cara, mas ela não precisa custar 2 milhões. Ela pode ser um pouco mais acessível. E aí tem inúmeras pesquisas, clínicas, de hospitais, mas as filas também são imensas. E aí a questão do fortalecimento do polo industrial, né? Que é uma outra coisa que a gente precisa também lutar. Porque quando a gente fortalecer o polo industrial, né, do país, aí sim a gente vai combater frente a frente, né? Porque não tem cabimento a gente não produzir máscara no país, sem porta-máscara, né? Então são coisas que a gente realmente precisa debater para fortalecer, para ter remédio, né? O governo produzir remédio. A doutora falou aqui,
a gente fica aqui na visão do paciente, aí a doutora fala aqui em pegar vírus. Gatilhos, eu tive. Fala em CMV. Gatilhos, eu tive. A doutora Morgane está aqui, não me deixa mentir, foi ela que me transplantou, a minha diva, que maravilhosa. Mas eu não poderia deixar de falar, passar essa pauta de transplante de medula óssea e deixar de falar do órgão que está completando 30 anos esse mês, que é o Redome. Sou ativista na causa da doação de medula óssea, com muita alegria. Deus me abençoou com um doador que nem no Brasil era, dos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui nessa bancada maravilhosa, falando com amigos, falando desse tema tão importante. E eu não posso deixar de falar, eu falei daqui no começo, eu fiz meu tratamento particular. Tive alguns sustos, a doutora falou aqui, o transplante não acaba quando termina, uma série de intercorrências. Mas eu entrei para o transplante, o plano autorizou. Mas na primeira alta, depois de 55 dias, tinha uma conta de 30 mil reais lá no hospital. Exames que o plano não cobria. Que tinha que fazer e não esperava. A doutora pedia, tinha que fazer. Tem esses sustos, mas o Redome, que é administrado pelo SUS, é do SUS, eu tenho que falar que o Redome funciona. O Redome salva vidas. Eu tenho que enaltecer o Redome. O Redome abraça o doador quando ele é convocado aqui, ó, na mão. Paga tudo quando ele tem que ir para um lado e para o outro. Aqui na sala nós temos o Dedeco, que ele já foi doador de medula e salvou a vida do Gabriel. Então eu tenho que falar e tenho que enaltecer. Fiz meu tratamento pelo particular, mas a parte de encontrar um doador, viabilizar a doação desse doador, a medula dele chegar até o Brasil, foi pelo SUS. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Eu queria falar um pouquinho do Redome, que assim, a gente trabalhou muito, né, na captação de doadores para construir o Redome, e a gente tem esse grande orgulho de ter o terceiro maior registro do mundo aqui, e ver que pode viabilizar muitos transplantes. Sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Então eu tenho também um lado aqui, assim, o Redome, ele oferece menos do que ele poderia oferecer para a gente. Então a gente fez um levantamento e comparou quanto por cento dos transplantes no Brasil são feitos por doador de Redome e quanto por cento dos doadores fora do Brasil são feitos com doador não aparentado. Né? O que está acontecendo aqui, assim, o haploidêntico está crescendo muito e o não aparentado, que vem do Redome, o doador do Redome, está muito baixo. A gente faz 20% dos transplantes com doadores do Redome, enquanto na Europa e nos Estados Unidos são 50% dos doadores vindo dos registros. Então a gente tem um problema aqui de não estar utilizando bem esse nosso recurso. Tanto não utilizando bem que, assim, para dar um exemplo para você, a Espanha tem 400 mil doadores. É pouquinho perto do nosso registro, que tem 5 milhões. Eles viabilizaram 568 transplantes no ano passado. E o Brasil viabilizou 396, com 5 milhões. Então, assim, bárbaro, o Redome melhorou muito. A gente acompanha, né, como hoje eles conseguem fazer busca de doador. Esse processo está muito melhor, mas ele ainda tem muito o que melhorar na entrega, né? Então, o que acontece? O médico fica esperando chegar o doador, chegar a medula, não chega, ele pega um doador haploidêntico e acaba preferindo que talvez não fosse melhor, mas ele não, a tempo ele precisa pegar o que vai realmente garantir que o paciente receba o tratamento. A gente sempre tem o que melhorar, né? Não que eu não acho que é fantástico a gente ter o Redome, eu também acho. Isso, eu acho que em termos de políticas públicas, isso é outra coisa que a gente pode levar, porque é um gargalo que não vai ser difícil de equacionar, que é que o Redome muitas vezes tem o doador, só que não acha aonde coletar a medula desse doador. Exato. Muitas vezes. Então, hoje, quando você pede uma medula, ele fala assim, a gente te dá em janeiro, doutor. Eu falo, mas o câncer da minha cruz me espera até janeiro. Então, o Redome conseguiu equacionar para a coleta de célula-tronco periférica, privatizou a coleta de célula-tronco periférica, que tudo na vida tem prós e contras, mas consegue entregar. O Redome não deixa de ser uma unidade de negócio, porque a medula que vai para fora paga o que faz dentro, e a gente precisa equacionar o problema da coleta de medula, porque eu sei que o resultado para o paciente é melhor, ele tem menos doença do enxerto contra hospedeiro crônica grave,
a qualidade de vida é melhor, e se tem uma coisa que é bom para o paciente, a gente precisa ajudar. Então, como política pública, a gente trabalhar com o Redome para equacionar o ponto de coleta de medula, eu acho que é muito importante levantar essa bandeira. Doutor Vicente, depois eu tenho, são dois comentários, eu tenho falado quase como um mantra em muitas dessas reuniões, nós temos de fazer estudos farmacoeconômicos. A gente falou a questão aqui do BK-vírus, do adenovírus e aí assistentes, etc. E a Helena falou do custo do remédio fora do país. Bom, enfim. E o que a gente gasta aqui para tratar mal esses pacientes? Ficam nas semanas perdendo sangue, e a banco de sangue, e a não sei o que lá, quer dizer, você imagina, você está novamente aquela história, nós estamos gastando mal, gastando muito, talvez muito mais que se nós processos do remédio. Esse é um ponto. E como você falou da capacitação industrial, né? E remédios baratos, como a Liliana comentou também. Enfrentamos uma crise no momento, não é uma coisa ligada ao transplante, mas é ligada ao câncer, um remédio chamado quimicina D. É um remédio baratíssimo e é fundamental para o tratamento de um tumor quase que exclusivo de idade pediátrica, chamado tumor de Wilmer ou nefroblastoma. Ótimo, você tem alternativas muitíssimo mais caras. Você não encontra aqui no Medicina D. Mas se você voltar lá atrás, eu já levei isso ao Ministério um monte de vezes, em documentos, etc. Na década de 80, a Medicina D no Brasil era produzida pelo laboratório da Faculdade de Farmácia de Pernambuco. E era distribuído para todo o Brasil. E por que ele parou? Parou porque era mais barato o remédio do exterior. Mas ele tem a capacidade. Recentemente, todos vocês lembram, nós tivemos a crise das paraginades, faz tanto tempo assim, e nessa busca toda nós descobrimos, dentro da USP, por exemplo, pessoas trabalhando em asparaginase. E hoje esse pessoal está montando um laboratório, uma organização para tentar fabricar industrialmente uma série de coisas que nós temos a condição técnica de desenvolver aqui. Nós temos de fazer isso, sabe? Quer dizer, a grande pergunta que fica, né, na cabeça de todos nós é quem está ganhando isso e em que ponto? Né? A gente tem que lembrar do Chaves, né, falecido, né, que dizia assim: por isso todo dia, para a alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem dois. Eu não sei, alguma coisa existe, porque é tão ilógico uma série de coisas. E terminando só, o SUS nos propicia uma possibilidade de atuação que é ímpar no mundo. Vai ver se a China tem SUS, se a Índia tem SUS, mas não é nada. Pessoas que trabalham na vida privada também, como a Adriane e eu, mas somos fundamentalmente pessoas originárias do SUS, nós temos um orgulho profundo de fazer o trabalho que a gente faz no SUS, que é um trabalho com muita qualidade, o SUS permite fazer isso. Então, quem ama quer aprimorar, mas tem que aprimorar muita coisa. E pode ser. Pegando o link disso, eu gosto de falar que, na verdade, o Brasil, por ser muito grande, aqui, na verdade, existem vários Brasis, né? O Brasil do Sudeste não é o mesmo Brasil do Norte. E o SUS também é diferente em cada estado. E aí eu acho que pega muito relacionado ao que o Aguinaldo falou, que eu acho que é muito questão de administração e gestão do dinheiro público. Então, a minha formação de base é pelo INCA. E lá eu falo que o INCA é um SUS Plus. Na verdade, às vezes é até melhor que privado. Porque existe uma gestão dos valores de APAC, onde a gente sempre conseguia medicações e inovações científicas que a gente conseguia trazer para o paciente. E por causa disso, a gente evitava complicações muito piores mais na frente. Então, assim, eu acho que o principal, a questão que é gestão de cada local, né? E a administração desse dinheiro. Porque por que num lugar ele consegue trazer essa medicação para o paciente e em outro não consegue porque fala que não tem dinheiro? Então, assim, tanto é que quando eu terminei no INCA e fui para onde eu estou hoje lá em Goiânia, eu fico assim, mas gente, por que o outro consegue e aqui a gente não consegue? Qual que está sendo o problema dessa gestão financeira? A gente fala, não é só uma questão de recurso,
Por exemplo, a gente acompanha a incorporação de tecnologia em saúde, trabalhando muito a questão da participação social, né? A gente está lá nas audiências, enfim. A gente não quer só que tenha incorporação, a gente quer que seja feita a revisão. O que você tem que está obsoleto, o que precisa ser mudado, o que precisa tirar. Essa discussão das APACs é muito profunda, a nova política também ela tem uma questão sobre isso. Mas não é o recurso, é como melhorar essa gestão, como fazer a revisão, tirar o que está obsoleto, você já teve, não precisa mais. Tem uma questão também com as APACs, né? A gente precisa também ter um melhor direcionamento, saber como é que está sendo usado realmente esse recurso. Enfim, mas eu volto a dizer, não é só uma questão de dinheiro. Depois para a Morgan. Em relação ao SUS e o convênio. Quando você é tratado no hospital privado pelo SUS, a minha filha, ela que faz a regulamentação das cirurgias. Ela fala, pai, é mais fácil autorizar uma cirurgia do SUS no convênio, quando você está no rede privada, do que a particular. Eu fui submetido a uma cirurgia de afrodese e de fêmur. Conversando com o médico do AC, o que ele fala? A sua cirurgia está marcada para o dia 10. Se é um convênio, a minha filha fala assim, a sua cirurgia provavelmente vai ser para o dia 10, porque no convênio ela vai ver preço de parafuso, vai ver preço de metal, vai ver preço de antimônio, de cobre, para depois autorizar a cirurgia pelo convênio. E pelo SUS não. Quando você está numa rede privada e o médico pede a cirurgia, ela é autorizada na data, porque com o SUS não tem burocracia em relação à cirurgia. E daí, no meu caso, foi uma cirurgia de artrodese e de fêmur. E eu vejo que aqui no Brasil, infelizmente, existe um negócio chamado obrigação e captação de dinheiro. Qual é a obrigação do governo? Vacina. Então o governo é obrigado a vacinar. E temos o Banguinho e o Butantan, que é excelente em relação às vacinas. Agora, por que a gente não vê no SUS que nem no AC Camargo, o doutor Jair está na relação do CARCEL? Porque a gente não vê numa rede pública, doutor João Paulo está fazendo uma pesquisa para o CARCEL. Em relação a ele, por que você não pode vir da rede pública? A captação de dinheiro só pode vir da rede privada. Então, na minha visão, assim, tudo que é obrigação do governo, ele faz. Então, eu dei a vacina como exemplo, porque a vacina não é obrigação da rede privada, e sim do SUS. Então, tudo que é obrigação, o governo empenha. Tudo. E quando fazer pesquisa não é obrigação do governo, aí passa para a rede pública porque é captação de dinheiro. Então, quando você tem a felicidade, eu falo por mais uma vez, de estar numa rede privada pelo SUS, é excelente. Não tem burocracia nenhuma. Até hoje, eu estou fazendo tratamento AC Camargo há 10 anos, nunca tive problema, graças a Deus. E tem amigos fazendo pelo convênio que muitas coisas já foram negadas. Então, depende como que é administrado o dinheiro, entendeu? Essa é a minha visão. E só reforçando na fala da Aguinaldo, a questão do SUS, da importância do SUS, fortalecimento do SUS, enquanto a gente tem que ter orgulho, apesar de tudo isso que está sendo colocado aqui, desses desafios, mas o quanto a gente tem que ter orgulho. Do HIV. O HIV no Brasil, ninguém paga nada. Alguém já viu o HIV do bem fora? Como que é o tratamento do HIV? Se você não tiver dinheiro, você morre. Não vou falar em geral, mas o SUS bem administrado é excelente, porque quem paga hoje uma rede privada, se você pode fazer tratamento do HIV de graça no Brasil? E é caro. Só que quebrando muitas patentes, né? Hoje você faz o coquetel e hoje quem tem HIV, a vida vai até... Agora, dependendo do país que você está, se tratar pelo HIV, você morre, porque não tem o tratamento que tem o SUS. Desculpa, eu ia passar para... Só um pequeno comentário. Em ocasião, no Congresso Internacional de Oncologia, eu vi um colega da Índia apresentando o resultado de tratamento de leucemia. E, obviamente, pela peculiaridade, pela curiosidade do trabalho dele, foi colocado como apresentação em público. Eu nunca vi ser apresentado o tratamento de leucemia por castas, quer dizer, por grupos sociais. Então, ele tinha lá os riscos, leucemia, o resultado lá em cima. E o último lá embaixo eram os párias, era assim que ele colocava. Párias, e aí morria todo mundo. Só tomava corticoide. Novamente, voltando ao SUS, quem ama quer melhorar, tem que aprimorar. Esses países lá na Índia, celebrada pela sua economia, na China, lá, a ver se você tem SUS.
Verdade. Você é uma coisa, nós temos realmente que melhorar tudo isso, respeitando as grandes conquistas. Bom, gente, eu já recebi um sinal aqui que a gente precisa encerrar, porque vem uma outra mesa. Mas, Montani, por favor, eu quero escutar e ver se tem alguém que tem mais uma pergunta aqui da roda. Na verdade, é só uma reflexão, né? A gente fala de todas as questões de desfechos, o doutor Vicente falou de economia, super importante, né? Mas eu acho que a gente tem que focar também no desfecho relacionado ao paciente, né? Isso é o ponto principal, né? Tudo que a gente está tratando de tecnologia, de medicação, né? Como que isso reflete no paciente? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que brigar para incluir nos desfechos. Né? Não só toda a questão que a gente já está acostumada, tudo. Eu acho que é um ponto de reflexão, só isso. A gente tem que trabalhar muito nisso nas nossas defesas lá de incorporação. Gente, tem alguém que quer fazer alguma colocação aqui na mesa, por favor? Pode, só vou pedir, gente, eu peço perdão, mas é por conta do tempo mesmo que a gente vai ter outra mesa. Ele falando ali do SUS, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um sobrinho, ele estava passando particular mesmo, e o médico dizia que o que ele tinha não era nada, era só uma virose. De repente, eu encontrei uma médica, eu levei meu sobrinho para esse hospital, primeiro no UPA, aí ela resolveu internar ele para fazer todos os exames. Quando eu contei o histórico dele, ela resolveu internar ele para fazer todos os exames, porque era mais rápido. Nesse hospital, toda a equipe se votou a favor do meu sobrinho para socorrer, porque ele já estava perdendo já 3 vértebras. Ou ele morria ou ficava tetraplégico, né? E eu vi os médicos ir atrás de hospital, eu vi o médico ia passar a noite atrás de aparelho para botar no pescoço dele. Tudo isso eu presenciei e foi tudo pelo SUS. Lá ele teve o acolhimento que ele precisou. Na hora, o médico falou assim, aqui nesse hospital ele não pode fazer a cirurgia, mas eu só vou transferir ele daqui quando ele tiver um hospital para poder fazer a cirurgia. Graças a Deus, ele conseguiu no Hospital das Clínicas, ele mesmo falou, eu vou acompanhar o seu sobrinho. Meu sobrinho tinha 13 anos na época, né? Agora ele está com 14 anos, porque já está 2 anos. E graças a Deus, ao trabalho que teve esse hospital, eu agradeço imensamente a essa médica, eu conto isso como uma glória, uma mão de Deus, e assim, o trabalho que ela teve por amor, ela trabalhou por amor à profissão. Ela não trabalhou pelo dinheiro, porque foi pelo SUS, né? O salário que ela ganhava pelo particular, ela também ganhava pelo SUS e ela procurou fazer isso. E ela salvou a vida do meu sobrinho, graças a Deus. Excelente. Thalita, e aí a gente fecha, tá bom, pessoal? Porque tem que fazer uma reorganização da sala aqui para a próxima mesa. Gente, bom dia. Eu sou a Thalita, responsável pelo Departamento de Políticas Públicas da Abrasta, né, que está junto com a Brale e o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, recentemente, a gente foi indicado pelo PIGATO, presidente do Conselho Nacional de Saúde, para um grupo de assessoramento para a coordenação geral do sistema de transplantes, né? Então, acho que foi muito rico escutar todos vocês, né? Eu não sou da área da saúde, mas aprendi muito com vocês e a gente fica à disposição, né? Acho que, como foi muito bem colocado por vocês, a gente tem o Sistema Único de Saúde e, a partir dele, a partir da estrutura que nos permite reivindicar, enquanto sociedade civil organizada, espero que a gente possa trilhar e sistematizar, acho que como encaminhamento, né, uma sugestão, um encaminhamento aqui, sistematizar todos esses pontos e mesmo que não tenha sido instituído e iniciado os trabalhos desse grupo de assessoramento, a gente já pode fazer esse encaminhamento, acho que começar, né, um trabalho colaborativo. É isso, muito obrigada. Isso mesmo, e como eu citei, eles estão também com muita proximidade com a coordenação do sangue, acho que vai ser excelente. Então, gente, não sei se você quer falar mais alguma coisa. A gente nem falou das doenças benignas contra transplante, que aí é um perda enorme. Mas eu queria também me colocar aqui à disposição. A gente é a Associação da Medula Óssea, que trabalha para ajudar os pacientes que precisam de transplante, e me colocar à disposição para trabalhar junto com vocês no que tange esse assunto. Muito obrigada, e a gente vai precisar sim desse apoio.
Então, gente, eu queria encerrar falando que a gente vai ter esses encaminhamentos, né? A gente fez essa escuta, inclusive gravamos essa reunião de hoje, para que a gente possa realmente caminhar, né? Apresentar propostas. O doutor Vicente falou que a gente já está cansado de apresentar proposta, né, doutor? Você participar da reunião do Ministério da Saúde, mas a gente não pode desistir. Né? E também trazer transparência no que está acontecendo no nosso país. Então, agradeço muito pela presença de vocês, agradeço muito pelas contribuições dos convidados, que eu sei que não é fácil sair, vocês estão super ocupados de saírem para estar aqui com a gente. Muito obrigada aos pacientes que relataram a trajetória, agradeço a todos. E a gente acompanha pelas redes da Abrale, da Abrasta, os encaminhamentos que a gente vai fazer. Muito obrigada.